Então eu quero que você pegue a palavra do Senhor agora e nós vamos estudar a Bíblia. Esse sermão, irmãos, eu pregarei hoje a primeira parte. Eu pregarei a segunda parte sábado que vem. Feche os seus olhos, ore a Deus comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra. Vamos estudar um assunto que causa tristeza no coração de Jesus, porque é uma profecia que Ele quer cumprir, e nós talvez não estejamos permitindo que Ele cumpra essa profecia, essa promessa. Ao ler a Tua palavra, ao estudar a Tua palavra, que cada querido irmão, querida irmã que chegou na Igreja Central de Americana, cada querido irmão e querida irmã que está assistindo através do YouTube e do Facebook, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus abre a sua boca e fala, Deus tem poder, autoridade, e quando Deus, irmãos, faz uma promessa, Deus tem uma intenção, que é cumprir aquela promessa. Quando Deus faz uma profecia, seja ela condicional, incondicional, uma profecia clássica ou apocalíptica, Deus quer cumprir essa profecia. E Jesus, na noite da sua agonia, fez uma profecia e uma promessa. Essa profecia e essa promessa se cumpriram parcialmente. E é o desejo de Deus que ela se cumpra em nossos dias, hoje, 11 de dezembro de 2021. E nós, como igreja, temos desprezado esta profecia. Qual é? São João capítulo 14. Abra a palavra de Deus lá. Jesus gastou o seu tempo falando desse tema, muito, do capítulo 14 até, do capítulo 13 até o 16, 17, Jesus gastou falando desse tema. Abra a palavra de Deus aí. Por isso o título do sermão é A Tristeza de Jesus por uma Profecia Não Cumprida. São João capítulo 14, o verso 16, vejam só, acharam aí São João 14, verso 16, Evangelho de João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, diz o verso 17, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, profecia, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, o verso 26 de João. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16, o verso 8, 13 e 14. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, nem de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar.
Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você já entendeu? Jesus abriu seus lábios na noite mais triste da história que essa humanidade conheceu, a noite da sua agonia, do seu sofrimento, aonde ele suportaria a culpa por você e por mim. E Jesus disse: eu vou prometer uma coisa para vocês. Irmãos, toda promessa de Deus é uma profecia que Deus quer cumprir. E eu prometo que eu rogarei ao Pai, quando eu subir, Ele descerá. Eu não estarei mais com vocês, mas Ele virá e estará dentro de vocês, em vocês. O outro, em vós. E eu e o Pai, através dele, faremos morada em vós. Os discípulos agarraram essa promessa, se apegaram a essa profecia. E quando ele subiu e foi recebido diante do Pai, 10 dias de oração, quando Cristo foi entronizado, disse: Pai, cumpre a tua promessa, cumpre a tua profecia. Atos 2 se cumpriu, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e a igreja foi cheia do Espírito Santo, e Paulo diz que o Evangelho foi pregado a todo mundo naquela geração. Acontece, irmãos, que essa profecia diz assim: Jerusalém foi esta profecia cumprida, Samaria foi cumprida, Judeia foi cumprida esta profecia, na pregação em toda a Judeia, em toda Jerusalém, na região norte a Judeia no sul, Samaria no norte, território de Israel, o sul e o norte, Judeia no sul, Samaria ao norte, Galileia. Mas nós vivemos hoje a necessidade de pregar o Evangelho até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pela primeira vez em meu ministério, no ano passado, eu batizei 3 pessoas que receberam sonhos diretos de Deus. Teve uma senhora, nascida e criada na verdade da santidade da lei de Deus, na fé, na salvação pela graça em Jesus Cristo. Todavia deixou a verdade, vagou por esse mundo por 25 anos, uma distinta senhora. Casou-se com uma pessoa que se tornou pastor de uma outra denominação. E depois de 25 anos, ela e o seu esposo, por aí pregando aquilo que não era exatamente toda a verdade. Uma noite, o Espírito Santo, através de um sonho, Deus falou para ela: você sabe, e cada vez que vocês pregam naquele púlpito, ali não está toda a verdade. Se você não se arrepender e não voltar para a verdade, você não será salva. E aquela mulher nos procurou, dizendo: eu tive um sonho, eu sei o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida. E ela foi rebatizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quem foi visitá-la? Quem ligou para ela? Numa cidade enorme. Ninguém a conhecia, ninguém sabia da sua história, porque eles tinham vindo do Nordeste. Mas o Espírito Santo de Deus está procurando um lugar em cada coração. E 3 pessoas tiveram sonhos de que deveriam procurar. Essa foi rebatizada, as outras pessoas foram batismos.
Pessoas que clamaram a Deus pelo Espírito Santo para saber a verdade. A Bíblia diz que Ele guiaria em toda a verdade. E procuraram os pastores da igreja e disseram: eu quero conhecer a verdade. E conheceram a verdade e foram batizadas e foram trazidas para a igreja através de sonhos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Irmãos, eu falei aqui em dinheiro. Não é pecado você falar quando é para a honra e glória de Deus e para salvar almas, porque Deus já está operando e Deus vai operar. Não é uma questão de dinheiro, são milagres que Deus está fazendo, como conta as coletas que o apóstolo Paulo fazia para levar das igrejas que tinham mais condições para as igrejas que tinham menos condições. Vamos ao texto que vamos estudar nessa manhã. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Do verso 1 até o verso 7. Atos 19 diz assim, deixa a Bíblia aberta aí. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou à cidade de Éfeso, e achou ali 12 seguidores do caminho. Chamava-se o caminho na época, 12 discípulos. E Paulo perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: nós somos batizados no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados ou rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, o que essa história tem a nos ensinar? Existe uma experiência, irmãos, muito maior do que ser batizado na água. Você vai lembrar que nos 4 evangelhos, o maior homem nascido dentre os seres humanos, nascido de mulher, João Batista, o maior, o precursor de Cristo, ministério curto, prisão, decapitação, morte. E Jesus disse: ninguém foi maior do que ele, primo de Jesus Cristo, por sangue humano. João Batista, nos 4 evangelhos, disse assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a tua necessidade, essa é a minha necessidade. Por que não acreditamos nisso, irmãos? Por que nós ficamos só no batismo das águas? A nossa igreja no passado fechada, mais de 150 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Mais de 150 mil livros foram para a rua. E nos 4 evangelhos, João, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E os apóstolos acreditaram nisso. E agora Paulo vai até uma cidade chamada Éfeso. O que Paulo fazia, irmãos? Olha só. Paulo procurava os centros de influência. Atenas, Corinto, cidade portuária. E Éfeso era um ponto estratégico na Ásia Menor. E ali convergiam várias pessoas de várias nações que falavam várias línguas. E Paulo sabia que se ele pregasse o evangelho ali, esse evangelho seria levado para a Ásia Menor, porque Éfeso era um centro comercial e também um centro de influência para a Ásia Menor. Acontece que só haviam ali 12, só conta os homens, né? Uns 12, fala uns 12, quer dizer, havia um pequeno grupo de pessoas. Irmãos, Deus olha para uma igreja de 4.500 membros, como é o NASP São Paulo, olha com muito amor e carinho.
Mas Deus também olha para uma igreja que tem 200 membros. Olha, para Deus não importa o tamanho da igreja, a quantidade de pessoas, mas a disposição de receber o fogo, o seu poder e a sua graça. Paulo foi lá. Chegou lá, Paulo viu aqueles irmãos. Disse: irmãos, vocês receberam o batismo de fogo, o batismo com óleo, o batismo com o vento. Vocês receberam o batismo do Espírito Santo. Espírito Santo? Não conhecemos essa doutrina, não conhecemos essa pessoa, não conhecemos essa verdade. E então Paulo dá um estudo bíblico dizendo: no que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo ensinado por João Batista, o batismo de arrependimento. Ah, ok. Mas vocês não conhecem uma profecia que João Batista disse que depois dele viria alguém que batizaria com fogo? E vocês querem ser batizados com fogo? Queremos. E então Paulo, cheio do Espírito Santo, realiza o batismo também nas águas, mas impõe sobre eles as mãos, e eles são batizados em nome de Jesus, porque Jesus é o que envia o Espírito Santo, e a Bíblia diz que aconteceu um novo Pentecostes. Pastor, por que eles passaram a falar línguas? Porque na região de Éfeso, na cidade de Éfeso, haviam várias pessoas de outras nações que falavam línguas. E eles então passaram a falar em línguas, e a Bíblia diz que profetizavam. Então vamos ver o que isso significa. Irmãos queridos, ser um discípulo de Jesus é receber o Espírito Santo. Como Deus anseia cumprir essa promessa. Sabe, muitas vezes eu fico pensando: será que Jesus está feliz com a minha vida, com a tua vida, com a nossa igreja? Por que não temos mais poder? Por que não temos mais fé? Por que não temos mais disposição? Por que não temos mais alegria da salvação? Por que não temos mais fervor para pregar, para sermos fiéis, para ofertar, para ajudar, para nos entregar a Deus? Porque falta sobre nós o batismo de fogo, o batismo de óleo, o vento do Espírito, para que eu e você sejamos mais aquilo que Deus quer que nós sejamos. O outro, a palavra outro, é a palavra alós. A palavra alós é o outro da mesma espécie. Irmãos, a profecia diz que o inimigo colocaria um pontífice. O que é um pontífice? Aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Colocaria um pontífice no lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o último elo entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Ele é o pontífice, ele é o representante, ele é o outro Cristo, não um homem, não um sacerdote, não um outro poder, mas o pontífice é o Espírito Santo. Sabe, eu fico imaginando a tristeza de Jesus ao querer dar-nos mais do seu poder. Sabe por quê, irmãos, que a gente muitas vezes não pede, não busca, não recebe? Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Pregar o Evangelho, sermos abnegados, dedicados, renunciar ao nosso eu. Então a gente se contenta com o batismo nas águas, que é necessário. Mas irmãos, a promessa de Deus é: vocês receberão o batismo de fogo. Portanto, Paulo percebeu uma carência neles, dos dons espirituais que somente vêm através do Espírito Santo. Não basta crer, não basta ter, não basta ser, é preciso receber. Irmãos, a Ellen White diz: a dispensação em que nós vivemos é a dispensação do Espírito Santo. Querido amigo, querido irmão, você que me assiste, pelo que você ora todos os dias, o que você busca todos os dias, o que você pede ao Pai todos os dias, o que Jesus quer dar para você e para mim, é o Espírito Santo de Deus. Não conhecemos essa pessoa, eles não conheciam as virtudes do Espírito Santo. Estes judeus, eram judeus que moravam em Éfeso,
não haviam entrado na experiência que era deles por promessa. Paulo diz uma promessa de justiça, paz e alegria. Em Romanos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas pessoas me ligaram, muitos amigos, pastores, perguntavam se eu estava triste por deixar uma grande igreja, a maior igreja da América do Sul, e vim para uma igreja menor. Eu falei, triste por quê? A minha tristeza é se eu não tiver Jesus comigo, se o Espírito Santo não me abençoar. E quando eu comecei a orar pedindo a Deus recursos para a nossa igreja, o Espírito Santo começou a atuar. Eu estou triste, irmãos? Eu estou com cara de deprimido? Eu estou com cara de abatido? Deus colocou outro servo dele lá, eu não sou dono da igreja. Meu tempo passou, louvado seja Deus, que Deus abençoe o pastor, estou orando por ele, orando pela igreja, que Deus abençoe, mas agora Deus me deu uma missão aqui, junto com vocês, e vocês vão ver um pastor feliz, animado, um pecador, sim, com as suas lutas, suas dificuldades, mas alguém que quer amar, que quer servir, que quer pregar, que quer fazer o trabalho para a honra e glória de Deus. Triste eu estaria se eu subisse aqui com medo, dizendo que Deus não me ama, que Deus não pode me outorgar o Espírito Santo, que Deus não pode abençoar a sua vida, que a nossa igreja vai ficar mais 1 ano, 2 anos, sem colocar um tijolo. Isso eu ficaria triste. Mas eu sei que tem um terreno numa comunidade, eu não conheço, mas lá eu quero pregar o Evangelho e nós vamos construir outra igreja. Triste eu estaria se eu viesse aqui, irmãos, para ficar acomodado nos bancos da igreja. Assim eu ficaria triste. Mas quando entrei nessa cidade, eu tirei uma foto, eu fiz um videozinho e mandei para minha família lá em Bom Retiro. Cadê a mamãe? Mãezinha está aí. Mandei para os meus irmãos, coloquei entrando na minha nova cidade americana. Oh, cidade bonita, feliz, animado. Por quê? Porque eu vim aqui para trabalhar. Nós somos em 8 filhos. A mãe casou com 16 anos. Né, mãezinha? Casou nova. E já mandou 8 filhos. Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilcé, Gilmar. Acabou um monte de G. Aí deram o nome de Davi Samuel. Aí está o meu paizão lá, o Valdir Grittner, fazendeiro, 83 anos, a minha mãezinha com 78. Eu estou triste? Não. A Bíblia diz, irmãos, existe no Espírito Santo paz e alegria. Eu estou triste? Porque aqui eu vejo o meu amigo João, a Eliana, sua esposa. Batizei ele mês passado, não, faz uns 2 meses, né, João? Uns 2 meses. Tive a alegria de batizar o João. Eu, ele, a esposa e a minha esposa, só nós 4. Lá no Goiás, num lugar que ele gosta, chamado Rio Quente. Vai para lá, ele vai para lá esse final de semana. Triste por ver o Claudeir aqui, o meu amigo e a sua esposa? Eu estou triste pelo carinho, pelo amor dos Estina? Hein, Cleito, eu estou triste? Não. No Espírito Santo, a alegria e a alegria da salvação, essa ninguém pode tirar. Essa alegria a gente tem que ter, esse prazer a gente tem que ter. E Paulo disse, vocês estão tendo uma experiência incompleta, existe uma experiência espiritual superior daquela que você está vivendo, a experiência de conhecer o Espírito Santo como seu advogado, não para estar ao seu lado, mas para estar em você, dentro de você, faremos nele morada. Uma profecia de Jesus para a sua vida. Jesus quer morar dentro de você. E apesar dos problemas externos, das lutas que todos nós temos, ninguém pode tirar a alegria da salvação. Em que fostes batizados? Perguntou Paulo. E eles disseram, fui batizado por A, B, C. Quem foi o pastor que te batizou? Lembra? Lembra o dia que você foi batizado? Isso é importante, mas a minha pergunta é, você já foi batizado por Jesus? Que tal se Jesus entrasse pelas portas da Igreja Central de Americana, chegasse aqui no púlpito e dissesse, quer que eu te batize? Quer que eu te batize? Que tal, querido irmão, não te conheço o teu nome, se Jesus chegasse aqui, posso te batizar? E Jesus colocasse a mão, impusesse a mão sobre você. Adilson, meu querido irmão, que está com o Adilson, a Beni, o Pedrinho, recém-batizado lá no NASP, posso batizar você? A irmã querida, a irmã Maria, que veio de Nova Odessa, ainda não é batizada nas águas,
Que tal se Jesus colocasse a mão e dissesse: posso batizar você? Hein? Você gostaria que Jesus colocasse a mão sobre você nessa manhã e dissesse assim: eu quero batizar você? Você aceitaria? Você aceitaria isso? Você gostaria disso? É por isso que eu oro toda manhã. É por isso que eu estou tão feliz. Em que fostes batizados? Qual é a sua necessidade? Armand White diz: Jesus mandou o Espírito Santo para gravar o seu próprio caráter em você. E em nome de Jesus nós precisamos desse novo batismo. E agora veja o que diz: o Espírito Santo veio como provisão para a obra que estava prestes a tornar Éfeso uma cidade devota à deusa Diana ou Ártemis, como alguns falam, num lugar conquistado para Jesus, a ponto de se tornar um polo cristão para toda a circunvizinhança ao longo dos séculos na região da Ásia Menor. Éfeso pertencia à deusa Diana. Éfeso se tornou de Cristo, e de Éfeso toda a Ásia Menor foi influenciada pelo poder do Espírito Santo através de um pequeno grupo de pessoas. Então eu não olho uma igreja, eu olho uma cidade, eu olho uma região, eu olho pessoas que estarão assistindo. Toda semana na pandemia, toda semana, para a honra e glória de Deus, toda semana uma pessoa de algum lugar desse planeta fazia contato com a nossa igreja pedindo para ser batizado. Eu não sei se você está assistindo, meu querido irmão Antônio, 38 anos caminhoneiro nos Estados Unidos, longe de Deus, longe da verdade, guiado pelo Espírito Santo, dirigindo o seu caminhão, transgredindo a lei de Deus, mesmo aos sábados, começou a ouvir os sermões, e o Espírito Santo tocou o coração dele. Outubro desse ano que entra, eu vou fazer uma semana de oração nos Estados Unidos, e eu vou batizar o Antônio lá nos Estados Unidos. Isso é trabalho do Espírito Santo. E ele chora, diz: pastor, eu agora dirijo, sábado eu paro o caminhão, eu fico o dia inteiro ouvindo sermões, e também os seus sermões. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que diz Ellen White: porque falaram em línguas, assim eles foram qualificados a trabalhar como missionários em Éfeso e na região, além de ir avante proclamando o Evangelho, como eu já falei, em toda a Ásia Menor. Por isso que passaram a falar em línguas. Havia toda uma região a ser evangelizada. E a Bíblia diz, irmãos, que eles profetizavam. Falavam da profecia passada, da história do Cristo que cumpriu-se na profecia, mas também profetizavam da volta de Jesus. Irmãos, o que é receber também o batismo do Espírito Santo? É falar a linguagem que o povo não conhece. Que linguagem? A verdade do Santo Sábado, a verdade da perpetuidade da lei de Deus, a verdade dos dois poderes terrenos, dos dois impérios que estão alinhados em Apocalipse 13, a linguagem da volta de Jesus, visível, literal, corporal. Eles não conhecem essa linguagem, eles não conhecem essa palavra, eles não conhecem essa verdade, como a querida irmã de Nova Odessa. Para eles é uma nova linguagem, é uma nova história, é uma nova verdade. Nós precisamos pregar essas novas verdades. Eles profetizavam, exposição profética do Antigo Testamento, as profecias sobre o Messias, e o grande poder na pregação reside na pregação profética, verdade presente, historicista e preditiva. Irmãos, nós estamos vivendo os momentos mais solenes da história do mundo. Quando a igreja do NASP, quando veio a pandemia e a nossa igreja fechou, eu preguei 2 sermões: o abalo das potestades da terra, que são os poderes da terra. O livro de Lucas, e Ellen White diz que no fim dos tempos, Deus iria abalar as nações através de epidemias. Covid-19 foi um cumprimento profético. Deus abalou o mundo através de um vírus. Depois preguei um outro sermão, o abalo das potestades do céu, sol, a lua e as estrelas.
E Deus, o Espírito Santo, fez com que esses 2 sermões alcançassem mais de 1 milhão de pessoas. Irmãos, isso é obra de um pecador? Isso é obra de um pastor? O pastor, o seu sermão. Não é, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo. O dia que eu achar que essas ofertas que estão vindo, esses materiais que estão vindos. Liguei para o Beto, lá no meu celular, Beto está assim, Beto, cesta básica. Beto, a igreja de Americana está precisando de cesta básica. Já chegaram 10, sábado que vem chega mais 25. Isso é obra de quem, irmãos? É obra de um pastor? É obra de um telefonema? Isso é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Pessoas se entregando, se convertendo, voltando para Jesus. Porque o que fizeram os 12 apóstolos, o que fizeram esses 12 homens, o que eu e você podemos fazer, o que o Espírito Santo pode fazer através de nós. O que as pessoas sabem, irmão, sobre o grande conflito, o que as pessoas sabem sobre as 3 mensagens angélicas. Nós temos que falar essa nova linguagem que o mundo não conhece. Nós temos que profetizar. Em breve Jesus vai voltar. Profetizar é falar de profecia. Não é sair por aí dizendo eu profetizo. Não, é pegar Daniel, é pegar Apocalipse e profetizar. É anunciar as profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Irmãos, o Espírito Santo através de nós. Agora veja, encerrando. Por que a tristeza de Jesus? Irmão White diz, o poder de Deus espera seu pedido e recepção. Você está pedindo por isso? Você está clamando por isso? Uma colheita de alegrias será feita pelos que semeiam a santa semente da verdade. O tema do nosso trabalho em 2022 será o Espírito em nós e o Espírito através de nós. Jesus, como os profetas, anunciava a vinda de outro. Outro virá, semelhante a ele mesmo, seu sucessor. Assim que ele subiu, o outro desceu. É impossível, querido irmão, querida irmã, é impossível você ter uma ligação, um elo entre Deus e você, entre o céu e a terra, sem o Espírito Santo. Ele é o pontífice, ele é a ponte, ele é o representante de Cristo aqui na terra. O representante de Cristo aqui na terra não é um homem. O representante de Cristo aqui na terra não é um poder, um trono. O representante de Cristo aqui na terra é o seu outro eu. É o alós, é o Espírito Santo. Nós temos que pregar isso. O Pentecostes foi o ato inaugural da obra do Espírito Santo. Jesus iniciou o seu ministério sendo batizado na água, mas também no Espírito Santo. Conforme a profecia, ele chegou batizando com fogo. Os crentes judeus foram batizados com fogo no Pentecostes em Jerusalém. Os crentes samaritanos foram batizados no norte com o fogo do Espírito Santo. E os crentes gentios, no mundo gentil, incluindo a Ásia, foram batizados com fogo. E Paulo diz, como eu repito mais uma vez, o Evangelho foi pregado em todo o mundo habitado daquela época. A sua fé, querido irmão, somente será perfeitamente formada com o recebimento do Espírito Santo em sua vida. Agora, esses homens aqui de Éfeso disseram, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Deixa eu perguntar para você. Você tem ouvido obras do Espírito Santo? Tem visto? Ou não? Algum milagre você tem contemplado? Alguma coisa tem acontecido? Irmãos, não pode haver cristianismo completo sem o Espírito Santo de Deus. Para que vocês conheçam um pouquinho mais, o pastor que vai cuidar de vocês, eu vou terminar contando a história da minha conversão. Muitos conhecem, mas talvez alguns aqui não conheçam. Em 1986, eu tinha 20 anos de idade. Eu trabalhava no então Banco Bamerindos.
lá do sul do Brasil. Meu pai tinha vendido 700 pinheiros, araucária, na época era permitido. Meu pai, junto com a minha mãe, me deram um pequeno apartamento. Eu estava longe da igreja, nascido e criado num lar adventista, devo isso à minha querida mãe. E então, entrei na Universidade Federal, um garoto de 20 anos, sonhador, tinha aprendido a ser um homem trabalhador, ambicioso, no sentido de querer ser alguém na vida. Universidade Federal, um apartamento de 2 quartos, perto da ponte da ilha, que liga a ilha ao continente em Floripa. Universidade Federal, garotas, gostava de fumar, não era promíscuo, nem usava droga, gostava muito de dançar, fumar, beber, curtir a vida. O mundo não era tão sujo quanto é hoje. Ia para a danceteria, para o cinema. Mas Jesus, esquece, pode baixar um pouquinho a música. Eu gosto de Jesus, de igreja, de crente. Tinha 20 anos, Floripa, 250 mil habitantes, paraíso, as praias mais lindas e mais limpas do sul do Brasil. Vida boa. Detalhes, talvez nem a minha mãe saiba. Um dia fui em casa, a minha mãe me deu o desejado de todas as nações. E eu ali, corrente de ouro no pulso, corrente de ouro no pescoço, vaidoso, cabelão para trás, mais comprido. Ainda não dava para ter um carro, mas andava bem de ônibus naquela época, ter um carro não era fácil. Universidade, banco, festa. Universidade, banco, festa. Final de semana. Um dia, Deus falou assim: vou mandar o Espírito Santo cuidar desse camaradinha. E o meu sonho era ser militar. É uma outra história que eu vou contar. Mas não deu certo, eu fui para o ramo da economia, entrei no centro socioeconômico, fui da faculdade de ciências contábeis. Meu irmão fazia administração e tinha a faculdade de economia. E um dia eu senti uma dor. Eu tinha Unimed. 86 eu já tinha Unimed. Melhor plano de saúde que tinha em Floripa. O banco me dava. Tinha sido promovido. Tinha minha namorada. Sempre a respeitei. Senti uma dor, fui no médico. O médico pediu alguns exames. Falou: você está com uma bactéria na tua bexiga. Toma esse remédio aqui e passa. Tá bom? Saí a clínica era na beira-mar norte, como se fosse Copacabana, assim, na beira-mar norte, o marzão. Tranquilo. Peguei a receita, farmácia, com dinheiro, comprei o remédio, tomei. A bactéria alojada. Voltei ao médico. Esse antibiótico eu te dei é leve, porque essa bactéria é leve, é bactéria comum. Se instalou na tua bexiga por alguma razão, toma esse. Não saía. Toma esse, não saía, toma esse, não saía. 9 tipos de antibiótico. E eu comecei a ficar triste. Não podia beber, não podia ir para a balada. Comecei a sentir uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Uma sexta-feira à tarde, voltei no médico, Dr. Oswaldo Vieira. Ele olhou para mim e falou assim: ô Gilson, já fazia quase um ano que eu estava indo lá e a bactéria não desalojava e me ardia muito. Você sabe que é doença psicossomática? Eu falei: não, é uma doença de fundo emocional. Primeira vez que eu comecei a ouvir essas coisas. O que é doença de fundo emocional? O teu problema não é físico, o teu problema é emocional. Eu falei: mas eu sei que eu sou meio louco, mas eu estou meio louco, doutor? Não, você está com algum bloqueio emocional. E na sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol, aquele médico olhou para mim e disse assim: não volte mais aqui. Você precisa ir num psicólogo ou num psiquiatra. Irmãos, tão certo como hoje é 11 de dezembro de 2021,
Quando aquele homem falou, você precisa de um psicólogo ou um psiquiatra, o Espírito Santo falou para mim, você precisa de Jesus. Naquele momento, irmãos, eu saí pelo corredor da clínica dele, uma belíssima clínica, rasguei os exames, joguei no lixo. E quando eu cheguei para fora, à beira-mar norte, um marzão, e o Espírito Santo falou, vai orar. Eu não orava fazia muitos anos. E eu me ajoelhei, as pessoas caminhando, eu desci uns 20 metros para dentro das rochas, das pedras ali. Mas antes de orar, o pôr do sol estava caindo, e eu me lembrei do sábado. E eu me lembrei do hino que nós cantávamos em casa. Lento e calmo foge o dia, és bem-vindo, és bem-vindo. E olhando para as montanhas, lá de Bom Retiro, na Serra Catarinense, eu comecei a chorar. E naquela semana eu tinha lido um capítulo, A Cura do Leproso, que a minha mãe tinha deixado lá em casa. Se quiseres, podes purificar-me. Eu me ajoelhei e disse, Senhor, se o meu problema não é físico, é emocional, então o meu problema é espiritual. Se o Senhor me curar, eu vou ser um missionário. Falei isso para Deus. Levantei dali, olhei para as montanhas, lembrei do pai, lembrei da mãe, lembrei do pôr do sol. E senti no coração uma alegria e uma vontade de guardar o sábado. Olhei em direção ao norte, onde eu ia, passava com ônibus para a Universidade Federal e senti aversão. Abandonei a Universidade Federal. Meus colegas diziam, você é louco, tranca. Eu disse, não, eu não volto mais aqui, eu não quero mais saber disso. Fui para casa, guardei meu primeiro sábado de todo o coração e nunca mais deixei de guardar o sábado do Senhor. Fui transformado pelo Espírito Santo. Dei meu apartamento para a Gilceia, minha irmã mais nova. Cheguei para o doutor Álvaro, meu chefe no banco. Pode bater minha rescisão. Você está louco, Gilson? Falei, estou. Louco por Jesus. O que você vai fazer? Eu vou vender livro de casa em casa. Livro? Que livro? Barça? Não, livro da minha igreja. Vida de Jesus, o grande conflito. Você está louco? Falei, estou. Gilson, o banco te promoveu, o banco tem plano para você. Eu falei, o banco pode ter plano para mim, mas Deus também tem. Abandonei, tranquei não, eu cancelei o meu curso. Falei, nunca mais piso aqui, nunca mais pisei. Pedi demissão do banco. Peguei o que seria no valor de hoje, uns 30 mil reais de rescisão. A igreja estava em construção, entreguei todo o dinheiro para a igreja. Peguei um colchonete, vendi minhas pulseirinhas de ouro, minhas bobagens. Tinha até um Ray-Banzão, na época era chique ter um Ray-Ban. É tradição da família, ter Ray-Ban. Um Ray-Banzão, vendi tudo. Fiquei crente para valer. Botei o cabelo para o lado, cortei bem baixinho. Vendi todas as minhas roupas, irmãos. Eu tinha West Top, eu tinha Kildare, eu tinha umas roupas bacanas, porque eu era um cara enjoado. Vendi tudo, dei tudo para a igreja. Fui num brechó, comprei tudo roupa de pobre, para ficar bem crente. Então eu andava assim, fiquei vegetariano. Achava que precisava. Depois eu fiquei mais esperto, vi que podia ter o cabelo para o lado, ter um relógio bonito, não é pecado. Jesus se vestia bem, daí eu voltei a comprar terno bom. Fui para Tubarão, com o dinheiro da passagem de ida. Botei a mão no arado, não volto para trás. Botei a mão no arado, não volto para trás. Cheguei lá, a irmã Terezinha me recebeu. Nunca esqueço do almoço dos comportores. 11 horas da manhã, cheguei com a minha mochila, meu colchonete, dormi na sala, 8 comportores dormindo junto, aquilo era um cheiro maravilhoso. Arroz, feijão, salada de repolho com tomate e ovo frito. Almocei, chegou o líder, irmão Hermínio Glaub, saiu à tarde, comigo, conversou, orou, falou, vai estudar, aprender a dar oferta. Isso foi segunda-feira. Na terça-feira à noite,
O irmão Hermínio Glaube fez uma vigília e pediu que eu contasse. Por que eu tinha abandonado uma universidade federal, deixado um apartamento, deixado um trabalho, uma carreira bancária próspera, deixado sonhos para ser um comportor. Irmãos, naquela noite eu não consegui falar, eu chorava, só chorava. Eu não conseguia falar, travou. Eu fiquei chorando, eu falei, eu não conseguia, só chorar. Na quarta-feira de manhã eu acordei, irmãos. Pela primeira vez eu me criei no mato, eu olhei para as rosas que tinha no jardim daquela casa de madeira em Tubarão. Eu olhava para aquelas rosas e via a mão de Deus, não Deus, a mão de Deus. Eu saí para a rua, vi as crianças brincando. E eu fui para o meio de uma favela. Eu quero o lugar mais pobre da cidade, um morro. Naquele dia eu vendi 16 grandes conflitos. Nos 10 dias que eu trabalhei lá, eu vendi mais do que todos os comportores. E ali Deus falou, tu serás um comportor. Fui comportor 1 ano. Apesar de ter casado muito bem, de ser um homem feliz. Mas 1987 foi o ano mais feliz da minha vida. O ano que eu experimentei a vida no Espírito, de casa em casa, vendendo livros. Não me preocupava com nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E aí Deus falou, agora, para de comportar. Vai para o colégio, fazer teologia. E por minha graça e por minha misericórdia, tu serás um pastor. E faz 30 anos que eu tenho a honra de ser um pastor. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Deus me deu essa mulher lindíssima, lindíssima, que eu sou apaixonado, nos casamos, temos 2 filhas e um genro. E agora vim morar em Hortolândia. Fui pastor das maiores igrejas da América do Sul. Tive a alegria de construir a igreja central de Curitiba. Por 6 anos fui pastor lá, muitos milagres do Espírito Santo. Mas um dia, uma cerimônia de casamento, de uma menina, o pai era um empresário. Eu olhei na fila, Dr. Álvaro, o meu chefe do banco. Eu falei, será que ele vai me reconhecer? Fazia 20 anos que eu era pastor, e agora era pastor na central de Curitiba, uma linda igreja. E ele entrou na fila dos padrinhos, fizemos a cerimônia, e o irmão colocou orquestra, um baita de um casamento, 400 convidados, uma cerimônia espiritual, e eu preguei para o casal. E terminou a cerimônia, íamos para Santa Felicidade, uma região italiana de restaurantes em Curitiba. Mas o Dr. Álvaro estava no saguão da igreja. E ele me procurou e disse, pastor, eu sou luterano. Eu falei, como o senhor está, Dr. Álvaro? Ele é um holandês, quase 2 metros, um homem grande. De onde me conheces? Eu falei, Rua Deodoro 30, 2º andar, Murilo, Artêmio, João Pedro. Lembra de mim? O César era o chefe do setor, eu sou o Gilson, 20 quilos mais gordo. Ele falou, tu é aquele alemãozinho que deixou o banco para vender livro? Sim. E você é o pastor dessa igreja com 2.000 e poucos membros? Sim. Ele começou a chorar, me abraçou e disse, meu Deus, quantas vezes eu pensei, o que aconteceu com aquele louquinho? Ele falou, Gilson, se você não tivesse me falado o nome do César, do Artêmio, do João Pedro, do Murilo, se você não tivesse falado do setor imobiliário, porque ele comandava todo o prédio do setor imobiliário do banco, se você não tivesse me falado o endereço, eu não ia acreditar, apesar de eu estou lembrando da tua fisionomia, mas você engordou, né? Eu falei, engordei 20 quilos. E aquele homem ficou assim. E eu falei para ele, sabe o que é isso, Dr. Álvaro? O senhor é luterano, é? Sim.
O senhor está seguindo o luteranismo? Não. O senhor está indo à igreja? Não. O senhor está andando com Jesus? Não. Eu falei, o senhor já ouviu falar do Espírito Santo? Já. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Nunca, em 35 anos, nunca eu me arrependi, nunca. E pela graça de Jesus vou seguir até o fim, junto com a minha nova igreja, meu novo distrito, meus amigos queridos, Claudeir, a esposa, o João, a Adriana, o Cláudio, a família, andar com Jesus, pregar Jesus, viver com Jesus, mas viver na alegria da salvação, na alegria do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Essa semana eu falei para um amigo, poucas vezes eu acreditei que eu estaria vivo para ver Jesus voltar. Se hoje Deus quisesse, nunca a profecia esteve tão alinhada. Nunca. Nunca os dois impérios estiveram tão alinhados. O jesuitismo de Roma e o jesuitismo americano estão unidos. Se Deus achasse por bem, os dois homens que governam o mundo na política e na religião, professam a mesma fé, não apenas a fé romana, mas a fé jesuíta, e isso tem um significado profético tremendo. Não estou marcando data, nem falando nada, mas eu nunca tinha visto isso. Um papa entrar no Capitólio, que é o Senado americano, e durante 45 minutos ser aplaudido pelo falso profeta. Um país apostatado. Em breve Jesus vai voltar. Mas Jesus quer dar para você Ele mesmo, através do Espírito Santo. Você gostaria de pedir esse batismo? Com fogo, com óleo? Querido Deus e Pai, provavelmente todos nós que estamos aqui, tenhamos sido batizados nas águas, mas queremos pedir nessa manhã o batismo com fogo, o batismo com óleo, o batismo com o vento do Espírito, porque quando o Espírito soprar, nós teremos a alegria da salvação, que nada poderá nos roubar dessa experiência. Perdoa os nossos pecados, que saiamos dessa igreja convictos e renovados, que fomos chamados não apenas para andar com Jesus, mas para ter Jesus em nós. E então as pessoas conhecerão a linguagem que elas não conhecem, as profecias que elas não conhecem, e nós seremos sal e luz neste mundo. Batiza-nos com o Espírito Santo, e continua a derramar bênçãos, Senhor, bênçãos, para que nós sejamos instrumentos do Senhor, porque o importante é a mensagem e não os mensageiros. Deus não deu o nome desses 12 homens, mas Deus disse que o mundo na Ásia Menor conheceu o Evangelho a partir de Éfeso e outras cidades, porque eles receberam o poder do Espírito Santo. Dá-nos esse poder, em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar aqui para cantar a Michele Emanuele, ou Manuele, Michele Emanuele. Que Deus te use nessa manhã, e que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas.
pequeno, mas aos seus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Louvado seja Deus, Emanuele, muito obrigado. Michele, muito obrigado, viu? Eu quero convidar você a ficar em pé, com a palavra de Deus aberta no Evangelho de Mateus capítulo 3, o verso 11. Mateus capítulo 3, o verso 11. Abra a palavra de Deus e vamos ler juntos. Vamos permitir, irmãos, que Jesus não fique triste, porque a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo. Jesus quer que a sua igreja no tempo do fim receba o Espírito Santo, e isso só depende de nós. É o que eu vou pregar sábado que vem, o que devo fazer para permitir ser batizado. Vamos ler juntos? Acharam aí Mateus 3,11? Eu vos batizo com água. Acho que vocês não entenderam. Vamos ler junto? Vamos lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nosso Deus e Pai, quando essa promessa foi dada, esta profecia se cumpriu alguns dias depois, alguns anos depois.
E quando Jesus, na quinta-feira à noite, prometeu enviar o Espírito, 50 dias depois, reunidos, eles clamaram e reclamaram, cumpriram as condições e o Espírito veio, foram batizados com fogo. Pedro se levanta e prega, e o Espírito converte 3.000 pessoas. Dias depois, o Espírito Santo converte 5.000 pessoas. Dias depois, o Espírito Santo converte Saulo no apóstolo Paulo. E cheio do Espírito Santo, ele escreve as cartas, ele prega o Evangelho, e antes de morrer, ele diz que combateu o bom combate, e a sua vida estava guardada para o dia da volta de Jesus. Senhor, batiza-nos com o Espírito, batiza-nos com alegria, com amor, batiza-nos com poder, sobretudo com a paixão de pregar e anunciar que em breve Jesus vai voltar. Abençoa a Igreja Central de Americana, abençoa o distrito da Igreja Central, abençoa a tua igreja em todo o mundo, para que nós nos submetamos à operação do Espírito de Deus, na abnegação, na renúncia, na voluntariedade, na entrega, para experimentar que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nos dê um restante de sábado feliz, cheios do Espírito, em nome de Jesus. Amém.